Olá, aqui é André Barros, o Money Maker. Já encarou essa dúvida? E essa ação? Vendo ou compro? Talvez essa seja uma das perguntas mais clássicas quando passamos a investir em ações. Seja ela direcionada a alguém que julgamos ter a resposta, ou quando a colocamos a nós mesmos, contemplando as posições que temos no momento, ou as possibilidades que encontramos diariamente no mercado. Inundados de dicas, recomendações, novas empresas que surgem e resultados que ora recompensam, ora punem nossas convicções, essa dúvida volta a nos visitar. Sim, podemos, e na maioria das vezes é a melhor escolha, simplesmente nos valer do benefício do tempo e esperar. Manter é uma opção que essa pergunta aparentemente esqueceu de incluir. Mas será mesmo? Ou deveríamos considerar que, ao optar por manter, estamos no final do dia optando por seguir comprados naquela posição? Ou é uma outra maneira de dizer passo para as diversas oportunidades que cruzam nosso caminho diariamente? Não fazer nada também é uma escolha. Sim, ao escolher não fazer nada, você também tomou uma decisão. Sem perceber, respondeu a pergunta vendo ou compro sobre posições que já tinha em carteira ou que tenha encontrado, sobre possibilidades que se apresentaram a você. Talvez até tenha sido uma decisão prolongada, aquelas do tipo, vou comprar e esperar, não quero nem olhar nos próximos meses. Ao não olhar, você optou por não fazer nada, mas a cada dia renovou a resposta compro à pergunta original. A cada dia que se mantém em uma posição, você está dizendo que compraria aquela posição. Não deu o clique no comprar no seu home broker, mas ao permanecer na posição assumiu que ainda é válida a opção por comprar aquele ativo. Vendo ou compro, para mim, é uma pergunta incompleta. Se essa pergunta clássica é parte do nosso dia a dia ao investir, seja ela direcionada a um analista, guru, ou mesmo quando fazemos a nós mesmos na frente do computador, temos que entender que existe uma armadilha nessa pergunta. Esse incompleto que eu me refiro, ele fica ainda mais complexo quando a resposta é boa. Exatamente. Ela fica mais perigosa quanto mais fundamentada for a resposta e você seguir com uma pergunta generalista como a que abriu a nossa conversa. Você precisa, na verdade, colocar a pergunta sempre dentro da sua perspectiva de investidor, que inclui tanto a estratégia que segue como o horizonte de tempo que considera. Essa questão formulada sobre um mesmo ativo para diferentes investidores com diferentes perspectivas de tempo, muito provavelmente trará diferentes respostas. A armadilha se completa quanto melhor estruturada for a resposta dentro de um perfil que não seja o seu de investidor. Vamos tentar explicar melhor. Pensa num investidor, dois investidores posicionados em extremos no que se refere ao horizonte de tempo. Um day trader e um que segue a linha buy and hold. Provavelmente trarão visões diferentes e, por melhor embasadas que sejam, a diferença se dará na que melhor se adapta ao seu próprio perfil de investidor. Uma rota que leva a bons resultados só faz sentido se você tem a capacidade e disposição de trilhá-la. Desistir na metade da jornada ou não ter as ferramentas ou habilidades para os desafios que irá enfrentar tornam a resposta à pergunta original irrelevante e até perigosa para você. Eu acredito que você precisa definir os seus gatilhos. O primeiro passo é sempre conhecer bem a si mesmo. Qual o seu perfil de investidor? A jornada que se dispôs a trilhar, o horizonte de tempo que tem para trabalhar o seu patrimônio, lembrando que as diferentes partes dele devem ter horizontes distintos,
conforme o objetivo específico de cada um deles. É da sua estratégia que devem vir a resposta para essa pergunta clássica. Nunca de terceiros, que por melhor que respondam, o farão conforme critérios que eles consideram válidos e que podem não ser válidos para você. No mínimo, a resposta que receba de um terceiro precisa passar pelos seus critérios de decisão. Do contrário, não só correrá o risco de tomar uma decisão contraproducente em relação à sua estratégia, como também terá dificuldade de revisar essa escolha no futuro. Pense então quais seriam os gatilhos dentro da sua maneira de investir que lhe sinalizariam um bom momento de comprar, vender ou manter as suas posições. Mesmo que o seu caminho seja o tradicional buy and hold, esses gatilhos seguem necessários, ainda que o acionamento deles seja mais raro. Lembre-se que buy and hold não é buy and forget. Por melhor que sejam suas escolhas, elas raramente serão eternas, além da própria dinâmica do mercado influenciando ao longo do tempo. Aqueles que me acompanham há algum tempo talvez já conheçam o que chamo de 5G. São os 5 gatilhos que me ajudam a identificar onde estão as oportunidades de compra e venda na lista de ativos que acompanham. Não só aqueles que estou comprado no momento, mas a lista que passou pelo meu ranking, que reviso pelo menos uma vez ao ano. Vale lembrar que são critérios que ajusto ao longo do tempo. Assim, pode ser que no momento que esteja assistindo esse vídeo, eu já tenha revisado esses critérios. Uma estratégia ela precisa ser frequentemente revisitada, seja porque o mercado muda ou porque você, como investidor, evolui e também muda. Outro ponto fundamental é que essa ferramenta não substitui a decisão final, que pede um olhar além da planilha para considerar outros fatores que fogem de fórmulas e números frios. Entenda como um termômetro, talvez, que sinalize a temperatura, mas não lhe dá a decisão final sobre o tratamento a ser dado para aquele ativo em específico. Ainda assim, é muito útil dentro da estratégia e princípios que considero válidos. Bom, os 5 gatilhos que utilizo são: primeiro deles, margem de segurança, ou o desconto versus o valor intrínseco. O segundo, momentum, ou a sinalização técnica. Eu uso também a correlação daquele ativo com a minha carteira. Considero, finalmente, ganhos acumulados e o target de recompra. Na tela que você pode ver aqui nesse vídeo, eu coloquei a matriz de decisão com base nesses 5 gatilhos. Essa tabela mostra os 5 gatilhos e a combinação deles que resulta em um indicador de força de compra ou venda. Quanto mais positivo o indicador, maior a probabilidade de compra ou manutenção ser bem sucedida. Por outro lado, quanto mais negativo, mais força na direção de uma venda, ou espera, caso você esteja fora, ser bem sucedida. É uma garantia de sucesso? Nunca, jamais. Porém, no contexto de uma estratégia que valoriza a carteira e não posições isoladas, tem o tempo a seu favor e usa o princípio de maximizar probabilidades e não ter certezas, ajuda muito. Permite também não só olhar a composição dos gatilhos, mas também eles de forma separada. Um exemplo claro disso é quando temos um sinal de compra ou venda fraco, como mais um, menos um, e um olhar adicional pode ser feito no gatilho momento, para poder ver se tecnicamente o momento é propício para dar continuidade na direção de uma sinalização fraca, ou é melhor esperar um pouco mais. Enfim, mais importante do que a maneira como eu faço é que tenha em mente o que faz sentido para a sua estratégia. Quais são os seus gatilhos? No mínimo, terá melhores noites de sono ao tomar decisões embasadas.
ao longo do tempo construirá uma solidez fundamental para que os resultados apareçam. Claro, desde que a estratégia seja eficiente e alinhada ao seu perfil. É isso. Tenha seus gatilhos. Vamos juntos.